dias. Me chamo Ana Cássia Mausvink, sou pastora na Paróquia Evangélica de Getúlio Vargas, uma das paróquias da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nesse tempo de isolamento social, em que nós estamos nas nossas casas, nos cuidando, e com isso também cuidando dos outros, das outras, é de extrema importância que nós nesse tempo alimentemos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Por isso estamos aqui mais uma vez, reunidos e reunidas de forma virtual, para receber o alimento, a palavra de Deus. Estamos vivendo o tempo de Pentecostes, tempo em que a igreja celebra o seu nascimento. E nesse dia quero saudar a cada um e a cada uma de vocês com as palavras da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, onde Paulo nos diz: pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Nós somos de Deus. Foi Ele quem nos criou, para Ele é que nós existimos, nele vivemos, nele nós nos firmamos, a Ele nós louvamos e a Ele nós também servimos. E assim nos reunimos, nos encontramos, celebramos neste dia, em nome e na certeza da presença desse Deus Pai, fonte de toda a vida, Senhor poderoso e repleto de misericórdia. Em nome do Deus Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome também do Deus Espírito Santo, que nos ilumina e nos concede dons, nos santifica, nos chama a sermos discípulos e discípulas de Jesus e nos conserva na verdadeira fé. Amém. Na certeza de que Deus está em nosso meio, de que Deus está entre nós, nós queremos nos colocar diante dele em oração. Inclinemos nossas cabeças e oremos. Querido e bondoso Deus, Deus de amor, Deus de bondade, de misericórdia, graças nós te damos pela vida e por teu cuidado diário para conosco. Através da ação do teu Santo Espírito, tu nos fazes ser comunidade. Ajuda-nos a buscar, a encontrar e integrar mais e mais pessoas que estão em busca do teu amor. Fortalece a nossa fé para que permaneçamos firmes em ti, confiantes na tua palavra, com ânimo e disposição para sermos teus discípulos e discípulas e te servir em todos os tempos e em todos os lugares. Isso é o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Nos preparando para ouvirmos o que a palavra de Deus tem a nos dizer, a nos ensinar neste dia, convido para cantarmos todos juntos a canção O Senhor é a minha força. Confiando
palavra bíblica que quer nos chamar à reflexão neste dia é a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 até o 20, e quem trará para nós a leitura é a Gabriele Sakrezenski, da comunidade de Linha Fogaça. Ouçamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, que é Mãe, e a força, a coragem, a esperança que vem do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Queridos e queridas, irmãos e irmãs, Jesus está conosco, Ele nos acompanha em todos os momentos, em todos os caminhos, e Ele nos envia para a sua missão aqui na Terra. Que façamos discípulos e discípulas e os batizemos em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje é o primeiro domingo após lembrarmos a vinda do Espírito Santo aos discípulos. Ouvimos o Evangelho que nos impulsiona, que nos anima, que nos encoraja para a missão. É tempo de testemunhar, de fazer missão, de ensinar, de fazer discípulos, discípulas, de batizar, de falar sobre a palavra de Deus. Somos encorajados e encorajadas a ver oportunidades de missão e de serviço aqui, onde nós estamos, onde nós vivemos. Os discípulos, obedecendo às palavras de Jesus, que foram transmitidas a eles pelas mulheres, eles então caminham até a Galiléia e lá na montanha indicada eles se ajoelham diante do ressuscitado e o adoram. Jesus então fala de si mesmo. Ele fala que ele tem todo o poder, que toda a autoridade lhe foi dada. E ele exerce essa autoridade por ordem de Deus. Jesus, então, ele encarrega os seus discípulos a sair pelo mundo afora e fazer de todos os seres humanos seus discípulos e discípulas. Ninguém é excluído desta tarefa. É preciso agir, é preciso ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. O ressurreto envia com ousadia e sem reservas os seus seguidores a fazer discípulos entre todas as nações. Isso inclui o nosso lugar, onde nós estamos vivendo, a nossa vizinhança. Isso inclui a nós nas nossas casas. Convido, queridos e queridas, para nós refletirmos sobre a missão em nossas comunidades. A comunidade é fruto do Espírito Santo e da missão, e ela é chamada a perseverar, a teimar na missão. É preciso, queridos e queridas, ensinar o Evangelho às pessoas, aos novos discípulos e discípulas. É preciso compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, falar, conversar a respeito dela. Mas mais importante ainda é o Evangelho e não aquela pessoa que está anunciando. Ou seja,
O importante é que a palavra de Deus seja proclamada, que as pessoas possam ouvi-la, que as pessoas possam ler essa palavra, ler o Evangelho, se confrontar com ele e reagir a ele, para que o próprio Evangelho possa conduzir essas pessoas à fé. Quando Jesus fala aos discípulos para irem, isso implica sair do lugar. Ir é tarefa da comunidade de discípulos, que anuncia o Evangelho, que agrega, que chama as pessoas a fazer parte da comunidade. Pensando em tudo isso, queridos e queridas, nós precisamos nos fazer uma pergunta. Como é que nós e a nossa comunidade, como é que nós estamos cumprindo com essa tarefa de ir e fazer discípulos? Será que nós estamos realizando essa tarefa da qual todos e todas nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, somos encarregados e encarregadas? Lembrando qual a missão que foi dada por Jesus: ir e anunciar o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Trino Deus, na certeza da promessa de Jesus, quando ele diz: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Neste tempo de pandemia, não podemos nos encontrar pessoalmente para falar e anunciar a palavra de Deus, mas temos uma ótima oportunidade de compartilhar a palavra de Deus por meio das redes sociais. Nós temos feito isso? Quantas e quantas vezes nós compartilhamos notícias de tragédias, piadas e até mesmo notícias que nem sabemos se são realmente verdadeiras e acabamos não compartilhando a palavra de Deus? Tem surgido tantas mensagens, cultos online, hinos cristãos maravilhosos que querem nos fortalecer, que querem nos animar e nos encorajar neste tempo. Por que não compartilhamos? Qual a nossa dificuldade em tudo isso? E não é somente isso que nós podemos fazer. Podemos contribuir com ações de amor. Quando a fé é verdadeira, o amor segue espontaneamente. Quando a fé é verdadeira, um irmão não abandona o outro em suas dificuldades. Muito pelo contrário, sente-se ainda mais motivado e não consegue ficar parado, pois o seu coração impulsiona para a ação de amor e de serviço. E existem tantas e tantas pessoas precisando de ajuda, precisando de apoio, precisando de um ouvido atencioso. Lembremos sempre, queridos e queridas, a responsabilidade pelo ir e anunciar o Evangelho é de toda a comunidade. Convidar, acolher, conversar, escutar, chegar perto, abraçar quando nós pudermos fazer isso. Sarar feridas existentes, compartilhar a palavra de Deus é nossa tarefa como corpo de Cristo. Vamos nós também, animados e animadas por esta palavra de Jesus, viver a fé por toda a nossa vida. Viver e ser uma comunidade atuante, uma comunidade que age como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, na certeza de que Jesus está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que a paz e a bênção de Deus nos acompanhem e nos guardem hoje e para todos sempre. Amém.
Cantemos e louvemos a Deus todos juntos, por meio da canção, quando o povo se reúne. Quando o povo se reúne para Deus junto louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho tenta ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. Uma das tarefas mais lindas que nós temos como igreja, como discípulos e discípulas, como corpo de Cristo, é nos colocarmos diante de Deus em oração e orar por todos aqueles e aquelas que estão sofrendo. Nos inclinemos diante do nosso Deus em oração na certeza de que Ele está nos ouvindo. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nosso Pai querido, agradecemos pelo Teu amor e por Tua salvação, que nos é presenteada dia a dia. Ouvimos a Tua palavra e o Teu chamado. Envia-nos para o mundo, para a sociedade onde devemos ser testemunhas deste Teu grande amor. Dá-nos a Tua bênção, da qual necessitamos, e sem a qual não conseguimos viver e praticar o verdadeiro amor. Muitas e muitas vezes nos sentimos tão desajeitados, incapazes e fracos para cumprir com a missão de sermos teus discípulos e discípulas. Muitas e muitas vezes temos medo de passarmos vergonha se mencionarmos o teu nome. Tememos o sorriso arrogante, a gozação daqueles e daquelas que fazem pouco caso de ti. Para que cada vez mais possamos atender ao teu chamado, amado Deus, faze arder o nosso coração com paixão, de modo que contribuamos com amor, te servindo com os nossos dons e com os bens que recebemos de ti. Com carinho, lembramo-nos das pessoas enfermas, enlutadas e em dificuldades. Sê tu com elas, amado Deus, e capacita-nos para irmos ao encontro dessas pessoas, de modo que por meio do agir da tua igreja, todos e todas possam experimentar o teu cuidado e a tua compaixão. Na certeza de que tu ouves a nossa oração e inclinas os teus ouvidos ao nosso clamor, nós oramos e pedimos em nome de Jesus, teu Filho, que assim nos ensinou a orar.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos e queridas, vamos agora conhecer o confirmando e as confirmandas do primeiro ano do ensino confirmatório da comunidade de Linha Frederico Floriano Peixoto. Conhecemos quem são. Oi, o meu nome é Gisele Calmert, eu sou no primeiro ano do ensino confirmatório e eu sou da comunidade Linha Frederica. Essa é minha mãe, Lúcia Mert, e esse é meu pai, Arcildo Mert. Boa noite, meu nome é Isamara de Oliveira, estudante do ensino confirmatório da comunidade de Linha Frederico, e esse é meu pai, Ivaneide Oliveira. Sou Marcos Augusto Schlosser, tenho 11 anos e sou confirmando da comunidade Linha Frederico. Sou Simone Schlosser e sou mãe do Marcos Augusto. Sou Marcos Schlosser e sou pai do Marcos Augusto. Amados e amadas, mesmo nos reunindo de forma virtual, somos chamados e chamadas a fazer a nossa oferta. E a oferta deste final de semana é destinada para o apoio à missão entre os povos indígenas. Nesse ano, queremos realizar ações para conhecer e assim respeitar os povos indígenas no Brasil, a sua luta e a sua resistência. Na perspectiva da vida digna e abundante para todas as pessoas, o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN, busca refletir sobre a importância de uma convivência saudável, baseada no diálogo intercultural e interreligioso. A sociobiodiversidade é uma característica do Brasil e nós precisamos nos dar conta dela. Deus criou a diversidade e viu que ela era boa. A sua oferta, queridos e queridas, pode ser colocada dentro de um envelope com a data do culto de hoje e entregue à diretoria da sua comunidade numa outra data, em outro momento, ou então ela pode ser feita de uma forma virtual. O link para a oferta deste culto estará disponível na descrição do nosso vídeo. Que Deus abençoe as dádivas de vocês, bem como a todos e todas que estão ofertando. Queridos e queridas, recebamos neste momento a bênção do nosso querido e bondoso Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos traga a sua santa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma abençoada semana na certeza da companhia e da proteção do nosso querido e bondoso Deus.